Olá, muito boa tarde. Assinala-se este domingo o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Um tema que vamos incluir no comentário à liturgia que propomos em cada sexta-feira neste programa e estas semanas tendo presente também a preparação do Congresso Eucarístico. O Santuário de Fátima faz parte da organização deste encontro e temos hoje o gosto de ter connosco o seu reitor, o Padre Carlos Cabecinhas. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco neste programa. E começamos por falar da comunicação, por se assinalar esta Jornada Mundial neste domingo. Recentemente o Santuário de Fátima promoveu as suas jornadas de comunicação, valorizando a narrativa que é necessário fazer dos acontecimentos também religiosos através dos média. Essa, acredito, seja uma prioridade do Santuário. Sem dúvida que desde o início a comunicação esteve nas prioridades do Santuário. Começo por agradecer o convite para estar aqui, que é com muito gosto que o faço. O Santuário, desde o início, contou com a comunicação. É um aspecto interessante a notar, é que a comunicação, uma vez que houve afluência de pessoas, a comunicação social da época acompanhou o acontecimento. Mas, por outro lado, desde muito cedo, o próprio Santuário, os próprios responsáveis, sentiram a necessidade de utilizar a comunicação para dar a conhecer a mensagem. Por isso, é que eu tenho dito em algumas ocasiões que Fátima e comunicação estão unidos por uma certa connaturalidade. Isto é, Fátima vive também da sua comunicação e não temos dúvidas que o relevo que Fátima hoje tem o deve muito à comunicação. Portanto, as jornadas de comunicação são para nós sempre também um desafio para tomar consciência desta relação. E este Dia das Comunicações Sociais são para nós desafio não só a tomarmos consciência, mas também a podermos falar aos nossos peregrinos desta importância e da importância dos meios de comunicação social da Igreja. E também, internamente na Igreja, é um dia para que os seus líderes tomem a comunicação como prioritária cada vez mais nos dias de hoje? Eu creio que hoje já não há dúvidas sobre o lugar fundamental que a comunicação tem também para a vida da Igreja. E tem que ver com a própria missão da Igreja. Se a Igreja é chamada a viver o Evangelho e a dá-lo a conhecer, não o pode dar a conhecer ignorando a sua relação com os meios de comunicação. E por isso essa relação tem de estar na primeira linha de preocupação. Obviamente há aqui também uma evolução da própria Igreja. A Igreja, que muitas vezes olha com alguma desconfiança, nomeadamente para aquilo que são novas formas de comunicação, como as que vão surgindo, tem de também fazer este caminho de conversão interna, para perceber as virtualidades que daí advêm e perceber a sua forma de presença. Isto é, fundamentalmente, trata-se de, com sentido crítico, perceber como é que a Igreja pode e deve estar presente nessas plataformas de comunicação. E este ano o Papa desafia mesmo a olhar a inteligência artificial. Enfim, um novo mundo, sem dúvida, onde também é necessário estar presente e acompanhar. Passemos a um outro tema, o Congresso Eucarístico Nacional, de que o Santuário de Fátima é co-organizador, acredito. 100 anos depois desse primeiro congresso, que decorreu em Braga, tal como este, que relevância tem esta reunião e, sobretudo, que relevância tem em torno deste tema da esperança que é proposto? Eu começaria por sublinhar a importância destes momentos, destes congressos eucarísticos. Eu sei que o termo é um pouco académico. Um congresso é um momento de grandes e aprofundadas reflexões sobre determinado assunto. E, porém, esta atividade chamada Congresso Eucarístico, mais do que esse momento académico, é uma grande festa. É momento de festa da Eucaristia e convido a tomar consciência desse lugar fundamental da Eucaristia na vida dos cristãos. Daí a importância não só desse primeiro Congresso Eucarístico Nacional, mas também de recordarmos os 100 anos desse Congresso. O Congresso Eucarístico Nacional anterior tinha sido realizado em Fátima por ocasião do centenário das aparições do anjo. E por isso é com muita alegria que vemos que, em vez de esperarmos mais os 25 anos, estamos já a celebrar um outro Congresso Eucarístico como momento para olharmos para a Eucaristia como fonte de esperança, como alimento para a nossa esperança. Nós vivemos num mundo, em muitos aspectos, profundamente desesperançado. Isto é, nós vamos contactando e vemos tanta gente que vai perdendo esperança, sem horizonte de futuro, que vive angustiada com o dia-a-dia, com o presente, mas, sobretudo, por não perceber aquilo que o futuro lhe reserva. E
na fé cristã, a Eucaristia aparece precisamente como o alimento dessa nossa esperança que nos permite dizer, por muito dramático que seja o momento presente, Deus assegura-nos que o futuro poderá sempre ser melhor. Aliás, Ele consegue sempre fazer despontar o bem onde nós apenas vemos trevas, onde nós apenas vemos negatividade. E que desafios também devem ser colocados a quem participa nas Eucaristias, a quem está dentro do templo, a partir para fora do templo, com ações concretas, para que de facto essa esperança seja muito real em quem a não tem? Nós temos sempre esta consciência, digo, enfim, do modo geral, temos ou deveríamos ter, Sim. sempre esta consciência de que a Eucaristia é um momento celebrativo que nos prepara para a saída, isto é, quando nós recordamos o momento da transfiguração e Pedro diz como é bom estarmos aqui, o evangelista diz ele não sabia o que estava a dizer, isto é, o momento de encontro, aquele momento em que os cristãos se congregam para celebrar a sua fé, é importante para alimentar essa fé, para a fortalecer, mas o objetivo depois é sempre sair, é sempre levar essa mensagem. E eu creio que para aqueles que participam na Eucaristia, não só essa participação alimenta a própria fé e a própria esperança, como fundamentalmente participar na Eucaristia significa sempre assumir o compromisso de levar esperança a outros. Isto é, quem participa é desafiado a sair dali, a sair dessa experiência eucarística, do encontro com os irmãos, da celebração da fé, do encontro com Deus, para depois poder levar a esperança àqueles com quem contacta. E o levar a esperança é fundamentalmente o ser capaz de estar junto daqueles que a perderam, e muitas vezes não se trata de gestos grandiosos, trata-se de pequenos gestos, trata-se da atenção, trata-se da companhia a quem está só, trata-se de uma palavra de ânimo num momento de dor e dificuldade que alguém atravessa. Para os cristãos, a participação na Eucaristia tem sempre este impulso e este compromisso. E o Congresso também traz essa preocupação? O Congresso tem claramente esta preocupação. Aliás, o Congresso fala de partilhar o pão e alimentar a esperança. A dimensão da partilha, que é a partilha espiritual, no sentido de partilharmos o pão da palavra uns com os outros, mas tem também esse significado imediato da partilha de bens que possa ir ao encontro dos que mais sofrem. Portanto, esta dimensão está claramente assumida pelo Congresso, claramente assumida e conscientemente assumida desde o primeiro momento, quando se fez toda a programação. E por isso o próprio programa nos convida a não ficarmos fechados no momento celebrativo, porque nos convida a esta partilha, nos convida a contemplar a partir da Eucaristia a santidade, isto é, a santidade como fruto dessa comunhão e dessa participação na Eucaristia, nos convida a perceber as consequências que a Eucaristia possa ter numa vida familiar. Portanto, há um leque de aspectos e de dimensões que este Congresso procura abrir diante de nós, mostrando que a Eucaristia vai sempre muito além do momento celebrativo. Os tais, um painel temático, pelo menos, aponta para aí, né, para essas várias dimensões. Sim, sim. E o programa está disponível na internet, em congressoeucarístico.pt, creio que é um endereço muito fácil de lá chegar. Uma informação prática, a participação acontece a partir de cada diocese? Sim, o que é pedido às dioceses é que organizem a sua participação neste Congresso Eucarístico. Obviamente, nada obsta, nada impede que alguém individualmente possa fazer a sua inscrição, embora seja sempre desejável que haja este envolvimento das próprias dioceses para pensarem a sua presença no Congresso Eucarístico. Eu diria que a grande participação vem sobretudo das dioceses, o que não impede que qualquer pessoa individualmente possa inscrever-se para também aproveitar e viver intensamente estes dias. Mais aberta à participação ainda será esse momento final da Eucaristia no domingo, dia 2 de junho, não é? Este Congresso tem esta particularidade, é que, no fundo, o programa do Congresso assume algo que já se faz habitualmente, que é aquela peregrinação ao Santuário do Sameiro, partindo da cidade de Braga, neste caso, subindo depois ao Monte do Sameiro. Aí, claramente, o que aconteceu foi, havendo nesta ocasião já um momento celebrativo, significativo, festivo, o Congresso assumiu este momento como momento conclusivo, momento festivo, momento celebrativo por excelência desta grande festa da Eucaristia, que é o Congresso Eucarístico. 30 de maio, 1 e 2 de junho,
com a presença do Cardeal Tolentino enquanto delegado pontifício, né, do Papa Francisco. São esses acontecimentos de que falamos aqui, cuja informação está disponível na internet. Antes disso, e já nos próximos dias, a peregrinação internacional a Fátima, de 12 e 13 de maio. Que proposta é feita aos peregrinos que chegam a Fátima nestes dias? Este ano o tema que guia a vida do santuário é a oração. Aliás, é o tema que o Papa Francisco propõe para toda a Igreja, como preparação para o jubileu, para o Ano Santo, que celebraremos em 2025. Portanto, este ano tem essa temática da oração em toda a Igreja. Tendo em conta a importância da oração no Santuário de Fátima, nós assumimos também este tema para este ano, com essa formulação dos chamados ao encontro, que procura ter ou salvaguardar a dupla dimensão. O encontro, que é o encontro com Deus na oração, mas o encontro que se faz também sempre no encontro com os irmãos. E, portanto, esta é a temática que vai guiar esta peregrinação internacional do dia 12 e 13 de maio. Esta é, por excelência, a grande peregrinação a Fátima em cada ano. Não só porque liturgicamente é a celebração de Nossa Senhora de Fátima, mas porque é a data mais significativa também no calendário de Fátima. E é importante que neste momento tão significativo para Fátima, a sintonia com esta dimensão da oração esteja presente, sobretudo porque a oração vai atravessando como elemento comum cada uma das aparições, desde as aparições do anjo em 1916 às aparições de Nossa Senhora em 1917, a oração aparece sempre como uma realidade pedida, como uma realidade solicitada, como algo que Deus quer e que nós somos convidados a assumir. E que marca definitivamente o ambiente de Fátima, esse ambiente de oração. Sem dúvida. É muito interessante que um dos testemunhos que nós recebemos com mais frequência no Santuário de Fátima, e não deixa de ser paradoxal, é a experiência de oração que os peregrinos ali fazem. E muita gente nos diz, é a experiência de oração naquele lugar, aquele lugar chama-nos à oração, mas é também a experiência do silêncio necessário à oração. Eu digo que tem o seu quê de paradoxal, porque sobretudo nestes dias de maior afluência, nós pensamos, bom, o silêncio talvez não seja a marca mais evidente e característica. Mas é interessante que não deixa de estar presente. O Santuário de Fátima é o único lugar onde eu conheço uma procissão em silêncio. Que é no dia 12 à noite, há uma procissão, isto é um momento celebrativo de deslocação que conduz a imagem de Nossa Senhora à Capelinha das Aparições, em que a Assembleia é convidada a estar em silêncio e em que se consegue um efetivo silêncio. O silêncio da multidão de milhares e milhares de peregrinos. Aliás, em qualquer das vindas dos Papas, este é sempre o aspecto que retemos na memória. O Papa chega e fica em oração na capelinha e a imensa multidão fica em silêncio. São históricos esses momentos de silêncio. Né? Pela força daquele silêncio e pelo quanto ele se prolonga. Isto é, não é um momento curto e passageiro. Por vezes é um silêncio que se prolonga e que a multidão respeita. Portanto, o silêncio, mesmo no meio da multidão, faz parte da experiência de Fátima e o silêncio é condição para a oração. Padre Carlos Cabecinhas, quem presidirá esta peregrinação de 12 e 13 de maio? O presidente desta peregrinação é o Sr. Cardeal Juan José Omeya, arcebispo de Barcelona, que foi até há pouco tempo o presidente da Conferência Episcopal Espanhola, neste momento já não é. Foi ele que foi convidado para presidir esta peregrinação. É ele que será o presidente destes dias, deste momento tão significativo para Fátima este ano. E que marca também, sem dúvida, os acontecimentos deste fim de semana. Convidava agora, Padre Carlos, a olharmos a liturgia de domingo para um breve comentário às leituras que vão ser lidas nas missas deste domingo. Antes de comentarmos o Evangelho, na solenidade da Ascensão do Senhor, vamos ouvir esse texto que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem a serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim
o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Padre Carlos, este domingo da Ascensão do Senhor, enfim, o ponto final da vida terrena, chamemos assim, de Jesus, acontece com este mandato, e de anunciar. E é o que fica, de facto, de grande relevo, a continuidade dessa missão de Jesus. Sem dúvida que essa é uma das dimensões fundamentais da celebração da Ascensão do Senhor. Eu diria que o primeiro aspecto que esta celebração sublinha é um aspecto paradoxal, que destaca a ausência física de Jesus. Aliás, o Evangelho dilo, a primeira leitura também o diz, sublinhando, a partir de agora, Jesus está fisicamente ausente. E é muito interessante este aspecto, porquê? Porque a Igreja nunca procurou disfarçar esta ausência. Aliás, a Igreja nunca apresentou um substituto, um sucessor de Jesus Cristo. Porquê? Porque não carece. Jesus Cristo deixou de estar fisicamente presente, é isso que a Ascensão sublinha, mas sublinha, por outro lado, que Ele está presente de outra forma, que agora é preciso procurar essa presença de outro modo. E eu creio que a própria celebração é, antes de mais, um enorme desafio a isto é, quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia, nós somos convidados a perceber essa presença de Jesus Cristo de outra forma, na palavra, na Assembleia reunida, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou aí no meio deles, na Eucaristia que se celebra, no pão e no vinho consagrados. Portanto, Cristo está fisicamente ausente, mas manifesta-se presente. Essa presença, de outra forma, convida-nos claramente a um encontro com Ele, a procurar esse encontro, a descobrir, no fundo, a converter o olhar para descobrir essas novas formas de presença. E é esse encontro que depois nos faz missionários, que nos motiva à missão. E esse é o aspecto também sublinhado no Evangelho de forma muito expressa, mas também na primeira leitura, é precisamente essa questão de envio. Esta celebração da Ascensão significa contemplamos o Senhor presente de outro modo e somos convidados agora a testemunhá-lo, a levá-lo, a sair do lugar da reunião, da Eucaristia, procurando levar Jesus Cristo a todos os povos. E que relação estabelecer entre esse mandato e a celebração do Dia Mundial da Comunicação Social? É muito significativo que a Igreja tenha escolhido o dia da Ascensão para o Dia das Comunicações Sociais. Nós poderíamos dizer que, a uma primeira vista, teria que ver com o ser elevado ao céu, mas não. A questão não é essa, isto é, não é simbolismo mais físico, de deslocação geográfica, é toda esta dimensão do envio, como algo que é constitutivo do ser cristão. É constitutivo do ser cristão procurar levar Jesus Cristo a outros. As comunicações sociais, nomeadamente as comunicações sociais da Igreja, são parte fundamental, parte constitutiva do cumprimento dessa missão. Encarna-se aí, nos meios de comunicação social, precisamente esta missão que o Senhor confia aos seus discípulos na sua ausência física, mas na sua presença de outra forma. E como dizia há pouco, na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, esse elevou-se à vista deles, é bem mais do que um fenómeno físico, não é? Sim, é bem mais do que um fenómeno físico. Aqui há claramente o jogar com o simbolismo espacial, daí o elevar-se, e um elevar-se que é a continuidade daquilo que dizemos de Jesus na ressurreição. Na ressurreição também é essa imagem do elevar-se, alguém que jazia e que se põe de pé. Aqui é uma deslocação geográfica, mas é muito mais do que isso, porque o que se afirma fundamentalmente é aquele que parte não deixa de estar presente. Aquele que parte continua no meio de nós, mas continua de outro modo. E por isso é preciso não ficar a olhar para o céu, é o grande desafio das figuras angélicas na primeira leitura, não ficar a contemplar esse momento, mas perceber a missão que recebemos e que é forçoso e urgente que levemos à prática. E o que acrescenta, de facto, a esta leitura e interpretação que é necessário fazer deste facto, a segunda leitura, quando diz colocou à sua direita nos céus.
A segunda leitura sublinha, eu diria, uma dimensão mais teológica, que é dizer o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, está glorioso no céu. Mas aí está, o estar glorioso no céu sublinha a dimensão da sua presença. Isto é, aquele que está no céu está também no meio de nós, está em toda a parte. É uma outra presença, é uma presença espiritual. E essa presença espiritual não está limitada pelo espaço. Portanto, aqui quando a segunda leitura nos fala da glorificação junto de Deus no céu, não está a utilizar uma categoria física, de um espaço, mas de uma situação, de uma condição. E essa condição é que torna possível essa presença permanente no meio dos seus discípulos, permanente na nossa vida, mesmo que escape ao nosso olhar, mesmo que escape à possibilidade de captação pelos nossos sentidos. Mensagens que os textos da Bíblia passam neste domingo, quando se celebra a Ascensão do Senhor, e que agradeço ao Padre Carlos Cabecinho, reitor do Santuário de Fátima, ter estado aqui no programa Eclésia para esta análise no contexto da peregrinação a Fátima, de 12 e 13 de maio, e também do Congresso Eucarístico, cuja preparação está em curso um pouco por todo o país. Muito obrigado, Padre Carlos, por ter estado aqui connosco neste programa. Foi um gosto. Muito obrigado. E a terminar, lembro que no portal agência.eclésia.pt pode rever este e os programas que partilhamos consigo aqui na RTP2 e também na Antena 1. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.